Quero estar neste momento cumprimentando a todos com a paz do Senhor. Estamos agora no nosso canal do YouTube, no nosso momento resumo da Escola Bíblica. Quero convidar você que ainda não está inscrito no nosso canal a se inscrever digitando lá Paulo.Delanhezio, ou quando você receber os nossos vídeos, ao abrir o link, se inscreva, faça o seu comentário, toque o sininho, pois assim você nos ajuda a divulgar a palavra de Deus. Quem vos fala é o pastor Paulo Delanhezio, São Paulo, Jundiaí. Vamos à aula de hoje, nossa quarta aula, o altar do holocausto. Antes de entrarmos à aula, eu quero deixar alguns versículos de parâmetros. Hebreus 9, 16, 26. Somente o sangue de Jesus purifica e redime. Hebreus 9, 23, 28. A morte de Cristo, sacrifício perfeito. Filipenses 2, 5, 11. Obediência até a morte de cruz. Hebreus 10, 19, 22. Corações purificados da má consciência. 1 Coríntios 6, 11, 10, 13, 10 de João, justificados e santificados. 1 João 1, 9, fidelidade e justiça de Deus. O nosso textuário diz, em Hebreus 10, 22, cheguemos-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. A verdade prática nos diz, na cruz o Senhor Jesus Cristo purificou-nos de todos os pecados, tornando-nos aceitáveis diante de Deus. Então, na cruz, o Senhor Jesus realiza o sacrifício perfeito para nos salvar. Nossa leitura bíblica da aula de hoje, Êxodo 27, 1, 2, 6 e 7. Nos diz assim a palavra de Deus. Farás também o altar de madeira de cetim, 5 covados será o comprimento e 5 côvados a largura. Será quadrado o altar e de 3 covados a sua altura, e fará suas portas nos seus 4 cantos, e as suas portas serão uma só peça, com o mesmo, e o cobrirás de cobre. Farás também varais para o altar, varais de madeira de cetim, e os cobrirá de cobre, e os varais se meterão nas argolas de maneira que os varais estejam de ambos os lados do altar quando for levado. Então aqui está a diretriz, a ordem de Deus na construção do altar do holocausto. Na introdução da aula de hoje, diz-nos assim a palavra de Deus. Qual era o caminho que o pecador percorria para ter seus pecados perdoados? É uma pergunta. E nos diz aqui que ao estudarmos o altar dos holocaustos e o rito da lavagem dos corpos dos sacerdotes da pia de bronze, aprendemos como alguns símbolos apontavam com impressionante precisão para a completude da obra expiatória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa perspectiva estudaremos o altar dos holocaustos. Enfatizaremos a relação simbólica das suas 4 pontas com a redenção provida pelo sacrifício vicário. E por último, como o altar dos holocaustos revela uma imagem do Calvário para nós, que o Espírito Santo fale ao seu coração. Essa é a imperatriz de uma ordem do autor a mim e a você, que o Espírito Santo possa falar ao coração nosso. O altar do holocausto. O termo holocausto vem de um prefixo hebraico que significa ascendente ou aquilo que sobe. Nós o descrevemos como uma oferta consumida no fogo,
No Antigo Testamento, a fumaça do holocausto exalava um cheiro especial que subia pelos ares. Quando um ofertante entrava no pátio do tabernáculo, a primeira imagem a aparecer-lhe era a do altar, mais conhecido como altar dos holocaustos. A palavra altar sugere uma ideia de mesa levantada, visto que a imolação da vítima do sacrifício dava-se em cima do altar, ou seja, neste lugar, o sangue dos muitos sacrifícios era derramado pelo pecado do povo. Então, no altar do holocausto acontecia-se o sacrifício para a remissão do pecado de todo o povo de Israel, que levava a sua oferta diante de Deus pela sua culpa. O modelo do altar e seus materiais. A forma do altar era quadrada, seu lado interno era produzido com madeira de acácia e revestido com uma grossa camada de bronze ou cobre. O altar media 2,25 metros de largura, mais 1,35 metros de altura. Ele tinha uma base alta e apresentava 4 cantos com 4 pontas em forma de chifre. Isso ajudava o sacerdote na ministração da cerimônia, pois o animal ficava amarrado em um desses chifres, para em seguida ser sacrificado. Tão logo o pecador passasse pela porta principal do pátio, ele teria que passar por alguns metros de distância pelo altar do holocausto. Assim, por meio do sacerdote, o pecador apresentaria a sua oferta de sacrifício ao Senhor. Então, o animal era colocado numa dessas pontas desse chifre, o pecador passava pela porta do altar e o sacerdote fazia o sacrifício pelos seus pecados. O modelo estrutural do altar apresenta-nos alguns símbolos preciosos acerca do sacrifício vicário de Jesus. É o que veremos no tópico 1 e tópico 2, aonde vai nos mostrar que todo esse sacrifício que Israel realizava dos animais apontava unicamente para um sacrifício perfeito que aconteceria e que aconteceu através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Vamos à primeira base para entendermos melhor os acontecimentos. O altar dos holocaustos indica o caminho de salvação para o pecador. No altar dos holocaustos, o pecador tinha seus pecados expiados. Aqui o Calvário de Cristo tem um significado todo especial. O Cordeiro de Deus fez-se de oferta para expiar toda a culpa do pecador. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. 1 João 1,29. Assim nosso Senhor suportou em nosso lugar o juízo de Deus sobre o pecado, fazendo-se pecado por nós. Isaías 53, versículo 4 ao 10, Zacarias 13, 7, Mateus 26, 39 e 1 Timóteo 2, 5, 6. Deus leva seu Filho Jesus ao sacrifício da cruz, aonde ele se torna pecado por nós, embora não houvesse pecado na sua pessoa. Tenha confiança na suficiência do sacrifício de Jesus. Todo acontecimento histórico é espiritual e relevante em Cristo. Examinar isso em nosso coração de maneira sincera implicará nossa eternidade, ou seja, nos dará direito à eternidade, reconhecendo nós esse sacrifício perfeito de Jesus. Tópico 2, mostrando-nos os parâmetros do sacrifício de Israel com o sacrifício de Cristo. Os chifres do altar indicam um símbolo de poder, autoridade e proteção na Bíblia. Os chifres têm um símbolo de autoridade, poder e proteção. Essa simbologia estava presente no altar do holocausto,
lembra-nos o mesmo poder, a autoridade e proteção que o Senhor revelou no Calvário. Jesus Cristo, a luz do mundo, é poderoso para salvar todos os homens. Mateus 28, 19, Marcos 16, 15, Lucas 24, 47, Atos 1, 8 e 1 João 2, 2. Então, Cristo é a salvação oferecida a todos os homens e o único meio de salvar o homem. Não tem como o homem e a mulher ser salvos sem passar por Cristo. Cristo Jesus é a porta. Cristo Jesus não é um dos caminhos, como costuma dizer os ímpios. Ele é o próprio caminho. E ele mesmo disse que ninguém vai ao Pai senão por ele. Então, se você quer ir ao céu, precisa aceitar Jesus, pedir perdão, reconhecer que é falho pecador e que necessita de um Salvador e pedir ao Senhor Jesus para que ele entre na sua vida. Tópico 2. As 4 pontas, chifre do altar e o sentido de redenção. O Antigo Testamento apresenta uma linguagem que prefigura coisas e experiências presentes no Novo Testamento. De modo geral, a imagem das 4 pontas do altar dos holocaustos apresenta-se nessa perspectiva quando analisamos o sentido de redenção contido nela. Primeiro, as 4 pontas e a propiciação. O ato de fazer a propiciação, segundo o dicionário, implica tentar obter de alguém sua boa vontade, torná-lo favorável, aplacar a sua ira com sacrifício. Nas escrituras, o sangue do sacrifício era de um animal inocente. Quando o sacerdote imolava o animal, retirava-lhe o sangue no altar de 4 pontas e com esse gesto apresentava a oferta pelos pecados do povo. Isso é, uma propiciação, ou seja, um modo de readquirir o favor de Deus. O evento era uma ação para apaziguar a ira de Deus, a fim de que a sua justiça e a santidade fosse satisfeita, proporcionasse um perdão eficaz ao pecador, porque a palavra de Deus diz que sem derramamento de sangue não há remissão. Por isso Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário para que hoje eu e você estivéssemos aqui. As 4 pontas do altar do holocausto rememoram a morte de Cristo como propiciação provida por Deus para cobrir o nosso pecado e manifestar a justiça divina. O Senhor tomou sobre si o nosso pecado, revelando-nos o ato gracioso do Pai. Romanos capítulo 3, versículo 24 ao 26. 1 João capítulo 2, versículo 2. As 4 pontas e a substituição. Levítico 16 diz muito acerca do sentido da substituição. Ele narra que o sumo sacerdote Arão colocava as mãos sobre a cabeça do animal para sacrificá-lo. Esse animal deveria ser um macho sem defeito. Posteriormente, o sacerdote confessava os pecados e as faltas do pecador arrependido, a partir da oferta apresentada no altar dos holocaustos, com as 4 pontas. Logo, a oferta tomava o lugar do pecador. Foi exatamente assim que Jesus levou sobre si a nossa culpa, oferecendo-se na cruz em nosso lugar. Isaías 53, versículo 4, 6, João capítulo 1, versículo 29, 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Na pessoa de Jesus Cristo, a nossa pena foi cumprida plenamente. 1 Coríntios 5, 7. Então Jesus, ele cumpre todo o ritual do sacrifício do animal para salvar a minha alma e a sua alma. As 4 pontas e a reconciliação. O altar era o lugar símbolo da reconciliação de Deus com o povo de Israel. Ali uma vítima inocente era completamente queimada e consumida,
restando apenas o sangue colocado numa pequena pia, encaminhado ao lugar santíssimo, o qual depois era aspergido sobre o propiciatório. Êxodo 29, 11, 14, Levítico 4, 12, 16, 21, 16, 14, 19 e 27. Esse rito nos leva à cruz como único lugar onde Deus se encontra com o pecador, a fim de perdoá-lo e reconciliá-lo mediante o sangue da expiação. Hebreus 9, 12, Romanos 5, 10, 11, 2 Coríntios 5, 18, 19. Na cruz, o Cordeiro inocente pagou a dívida do culpado, e por isso podemos dizer: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. 2 Coríntios 5, 19. Deus nos reconcilia através do seu sacrifício. Quando os nossos pais, Adão e Eva, pecou no jardim do Éden, saímos da presença de Deus, perdemos a presença de Deus. Mas quando o segundo Adão, Jesus, morre na cruz do Calvário, ele nos abre novamente o acesso à presença de Deus. As quatro pontas e a redenção. A ideia que a palavra nos dá é a da libertação da prisão do pecado. Logo, redenção é o pagamento de um preço pelo resgate de uma pessoa. O preço, a morte de Cristo na cruz. Mateus 20, 28, Atos 20, 28, Gálatas 3, 13, 1 Timóteo 2, 5, 6, 1 Pedro 1, 18, 19. Aqui é importante ressaltar que o termo redimir aparece na língua grega como o significado de comprar e tirar fora do mercado, uma expressão retirada do comércio de escravo, ou seja, resgatar de uma vez por todas as pessoas da escravidão. Foi isso que Jesus fez por nós quando nos libertou da escravidão do pecado. Romanos 6, versículo 22. Nós estávamos presos pelo pecado, condenado à morte eterna. O sacrifício de animais não podia resolver o caso do homem. O sacrifício dos animais era temporário. Morria animais todos os dias e todas as horas. Mas o animal não tirava o pecado, encobria. Mas o sacrifício perfeito de Jesus na cruz do Calvário não só encobriu, como tirou, como rasgou a cédula que era contra nós. E Deus não nos lembra mais dos nossos pecados, pois Ele olha para a cruz, Ele olha para a redenção que Jesus nos proporcionou, dando-nos vida eterna. Tópico 3. O altar do holocausto, uma imagem do Calvário, o lugar do sacrifício. No altar dos holocaustos, como visto anteriormente, as vítimas inocentes eram sacrificadas no lugar dos pecadores. Segundo a doutrina do Antigo Testamento, confirmada no Novo, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus 9, 22, como falamos. O lugar em que foi cumprida de uma vez por todas tal realidade foi no Calvário. Hebreus 9, 27 e 28. Nele o Cordeiro de Deus, o Filho unigênito, foi sacrificado por amor a nós. João 3,16. Um sacrifício que não precisa se repetir, é perfeito. Acabou-se os sacrifícios de animais. Jesus cumpriu uma única vez, não precisando voltar a ter sacrifício nenhum por nossa parte. Basta que reconhecemos o sacrifício perfeito de Jesus. O lugar de punição ao pecado. O altar do holocausto denota que todo ato pecaminoso deveria ser punido. A santidade de Deus e sua justiça não deixa o pecado sem punição. Infelizmente, nos tempos atuais, muitos não gostam de ouvir acerca da gravidade do pecado e como Deus se ira com ele. É preciso afirmar que, semelhante ao altar do holocausto, o Calvário foi o lugar de punição do pecado de toda a humanidade. Na cruz, Deus libertou-nos do pecado, proveu-nos
eficazmente a salvação em Jesus, pois as Escrituras afirmam, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte, e Jesus pagou com morte de cruz, para que eu e você vivesse por ele. O lugar de esperança. A obra no Calvário foi muito superior e mais ampla que a dos holocaustos, pois a partir dali o pecador arrependido ressuscita para uma nova vida. 2 Coríntios 5,17. A obra do Calvário traz-nos um chamado à ressurreição. Nossa vida manifesta agora todo o refrigério do Evangelho e da ação do Espírito Santo em nós. Por isso o Calvário é o lugar de esperança. Esperança para aqueles que se arrependem e convertem dos seus maus caminhos e abandonam o pecado para viver a sua vida em Cristo Jesus. Subsídio vida cristã. A cruz de Cristo. Os homens dizem que a cruz de Cristo não representou um ato heróico, mas quero lhe dizer que a cruz de Jesus Cristo pôs mais heroísmo na alma dos homens do que qualquer outro evento da história humana. Muitos homens têm vivido regozijando-se e morrido e acreditando no Deus vivo, no Cristo de Deus, cujo sangue limpou seus corações do pecado. Eles perceberam o verdadeiro espírito supremo do seu sacrifício, santo bendito seja Deus. Eles manifestaram ao gênero humano aquela mesma medida de sacrifício e suportaram tudo o que os seres humanos poderiam suportar. Quanto à resistência já não era mais possível. Eles passaram ao altar com Deus, deixando o mundo abençoado pela evidência de uma consagração profunda, verdadeira, pura e boa, como fez o próprio Filho de Deus. Então, a cruz é o ápice da vitória do homem e da mulher, quando olhamos para Jesus, o nosso Salvador. Conclusão. Hoje aprendemos que o pecador precisava, no Antigo Testamento, passar pelo altar de sacrifício, para que fosse aceito diante de Deus. Mas vimos também que Cristo é a oferta suficiente e eficaz para a expiação completa de nossa culpa. Em Cristo somos redimidos. Portanto, prestemos ao Senhor um verdadeiro sacrifício de louvor. Então, Cristo cumpre tudo aquilo que o homem e a mulher precisa para ser salvo. Não precisamos de Buda, não precisamos de Maria, não precisamos de santos, não precisamos de pastor, não precisamos de padre, não precisamos de sacerdote, não precisamos mais de nenhum tipo de sacrifício, não precisamos acender velas, não precisamos subir escada de joelho, não precisamos dar esmola, não precisamos dar grandes somas de dinheiro para obter o favor de Deus. Basta que reconhecemos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e adentraremos ao céu, adentraremos às moradas celestiais, se tivermos um coração voltado a Deus e arrependido. Amém? Deus abençoe a todos. Pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Se ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreva. Digite lá paulo.delanhese. Compartilhe os nossos vídeos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no WhatsApp. Envie aos seus amigos no WhatsApp. Peça para eles se inscreverem. Quando você receber o nosso vídeo, se